Eu sei que o assunto que eu vou falar hoje é muito batido mesmo, muito clichê, mas como eu tô do lado da minoria e como esse dia tá chegando, eu decidi falar finalmente sobre 2 ou 3 argumentos que as pessoas falam sobre esse assunto que me incomodam muito. E é sobre o horário de verão. Bom, eu realmente não sei se a maioria das pessoas odeia o horário de verão, mas esse é o que me parece. Eu vejo muito mais gente xingando o horário de verão do que falando bem. Eu, pessoalmente, gosto muito do horário de verão, por alguns motivos pessoais que eu posto lá no final do vídeo, mas eu queria falar sobre alguns argumentos que muitas pessoas repetem a respeito do horário de verão, que são bobos, que as pessoas repetem sem pensar muito a respeito. O primeiro argumento, que eu acho que é o mais simples e fácil de refutar, é esse que as pessoas assim, não, eu não gosto, porque aí tem que acordar no escuro. Bom, então primeiro vamos deixar uma coisa bem clara. Existe uma boa parte das pessoas que isso de fato acontece. Pelo menos aqui na região sudeste. Para quem acorda antes de 6h30, isso é verdade. Né? Se você acorda, por exemplo, às 6 da manhã ou às 5h30 da manhã, agora, sem o horário de verão, você já acorda com o sol. Porque agora em outubro o sol nasce 5h30 ou talvez um pouco antes até. Então, com o horário de verão, você vai passar a acordar como se fosse 4h30, que aí realmente não tem sol nenhum. Então, essas pessoas, não estou falando dessas pessoas, para essas pessoas que usam esse argumento, ok. Mas se você acorda depois das 6h30, a partir das 6h30, por favor, não use esse argumento. Porque mesmo com o horário de verão, você que acorda às 6h30 vai continuar acordando com o sol. Então, por favor, pare que está feio. Um segundo argumento que as pessoas usam muito, esse acho que é o mais usado, é que as pessoas assim, não consigo me adaptar, eu fico com dor de cabeça, porque meu relógio biológico fica todo desajustado. Pra puta. Posso te dar um exemplo de como que isso é mentira? Isso pode ser verdade em 1, 2, 3 dias. Vamos lá, vou colocar uma semana pra você. Uma semana de adaptação. Mas mais de uma semana de adaptação, você não demora para adaptar não. Não vem com mentirinha não. Posso te dar um exemplo? Se você já viajou para o exterior, para um país com um fuso horário bem diferente, seu corpo fica um pouco desajustado, como se você estivesse indo na balada. Mas depois de 1 ou 2 dias, seu corpo já se ajustou ao novo horário. Assim, se isso fosse verdade, que o corpo sabe exatamente que horas são porque ele acostumou assim, ninguém ia conseguir ir para a Europa. Se a pessoa fosse para Paris lá, não ia conseguir ficar uma semana lá. Porque você ia dormir, você não ia conseguir ficar acordado no horário certo. Então, assim, isso é uma prova de que seu corpo se ajusta rapidamente. Você pode ficar 1 ou 2 dias zoados, mas depois de 2 dias você já acostumou. E olha que eu estou falando de um desajuste muito grande, que é uma mudança de fuso horário de 5 horas ou de 12 horas se for para o Japão, por exemplo. Ou que você foi na balada e virou o dia, né? Ficou 24 horas sem dormir. É uma diferença de horário muito grande, é uma revolução, e mesmo assim seu corpo consegue voltar à rotina muito rapidamente. Agora, horário de verão, a gente está falando de 1 horinha. Pelo amor de Deus. O seu corpo não nota essa 1 horinha. Agora, tá bom, vamos dar um crédito. Vamos supor que seu corpo é muito sensível, ele nota essa 1 horinha. Relaxa, meu filho, que em 1 ou 2 dias seu corpo já vai se ajustar. Ele não vai ficar achando ruim que é 1 horinha mais cedo, não, tá? E outro argumento que tem um pouco a ver com isso, que muitas pessoas falam também, que eu inclusive vi recentemente no Facebook, a gente fala assim, eu não gosto do horário de verão porque eu não me dou bem com o sol, eu não gosto de sol, é muito calor. Mas vamos pensar um pouquinho, tenha horário de verão ou não, você vai continuar sentindo o mesmo calor. Vamos pensar? Aí você fala assim, não, Diego, claro que não, porque tem mais horas de sol. Mas é isso que eu quero te explicar. O fato de ter horário de verão ou não, não é isso que aumenta as horas de sol. O que aumenta as horas de sol é a época do ano. Então os dias ficam mais largos, mas não é por causa do horário de verão, é porque estamos abaixo da linha do Equador. Se você ainda não se convenceu, vamos fazer um estudo de caso bem rapidamente aqui. Supõe que a gente está sem horário de verão, que é agora. Se você acorda às 6h30 aqui no Sudeste, o sol já nasceu faz 1 hora. Às 5h30 o sol já saiu. Então você dormiu 1 hora com o sol, você não percebeu, fechou a cortina da sua casa, dormiu 1 hora com o sol, acordou, vai ficar acordado pelo menos, imagino, mais de 8 horas da noite. Normalmente, eu estou tirando aqui as exceções, são velhinhos ou pessoas que trabalham à noite, segurança, por exemplo. Estou falando num caso geral, uma pessoa que acorda depois das 6h30 e vai dormir pelo menos depois das 20 horas. Vamos colocar aí 22 horas, uma média. Se você acorda às 6h30 e vai dormir às 22, vamos botar, você viu quantas horas de sol? De 6h30 até as 18h30, vamos colocar essa média que só se põe, você viu 12 horas de sol.
De quantas horas que ele estava de pé? De 13 horas, porque o sol nasceu às 5h30 da manhã. Então, você viu 12 horas das 13 que o sol estava de pé. Ok, agora vamos pegar esse mesmo indivíduo que acorda às 6 da manhã e vamos fazer ele agora com o horário de verão. O que acontece com o horário de verão? O horário de verão acontece que a hora que ele acordar, que é 6h30, na verdade, é 5h30. Só que, aqui no Sudeste, o sol nasce às 5h30. Então, quando esse cara acordar, já vai estar com o sol. Mas existe uma diferença mesmo. Você vai acordar às 6h30, que corresponde às 5h30, e vai dormir às 22, que corresponde às 21, na verdade. Então, quantas horas de sol você vai ver? Você vai ver 13 horas de sol. E antes você via 12. Aí você vai falar assim, Diego, mas tá vendo? Você acabou de falar que era a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu tô vendo 13 horas de sol, sendo que antes eu via 12. Tá, mas você só esqueceu de pensar em qual é essa horinha de sol que você não estava vendo antes. É a primeira hora do sol, que é de 5h30 da manhã às 6h30 da manhã. É um sol fraco e nem tem força para te dar calor. Então assim, você tá vendo uma hora a mais de sol? Tá, mas você não tá sentindo mais calor por causa dessa uma hora a mais, porque essa é justo a hora que ele tá mais fraquinho. Esse calor todo, esse desconforto todo que você sente no sol, que você sua, você vai continuar sentindo quando é meio-dia, 11 da manhã, 13, 14. Essas horas que você está vivendo, você vai viver do mesmo jeito. Então, assim, não tem desculpa. Esse negócio que as pessoas falam de eu sinto mais calor na hora de verão. Não sente, não. As horas daquele sol escaldante que você sente, seja no horário de verão ou não, você vai viver do mesmo jeito. Assim, eu não estou dizendo aqui que você tem que ser a favor do horário de verão de qualquer jeito. Eu não estou dizendo que é ridículo ser contra ele, não. Você pode ter seus motivos. Por exemplo, se você acorda antes de 6h30, não gosta de acordar no escuro, isso pode ser um bom motivo, por exemplo. Eu não vejo outro motivo, para falar a verdade, para ser contra o horário de verão. Eu, pessoalmente, como eu acordo às 7 horas da manhã, para mim é muito ruim não ter horário de verão nessa época, porque quando são 7, o sol já está em pé faz 1h30. Então, às vezes eu esqueço a cortina aqui do meu quarto aberta, e aí quando dá 5h30 eu já estou acordado, é uma bosta. Então, assim, eu, pessoalmente, para mim, é bom ter horário de verão. E outra razão que eu gosto muito de ter horário de verão, mas isso é pessoal, são só as minhas motivações para ser a favor, é que eu faço muitas trilhas, então o fato de o sol se pôr 1 hora mais tarde, dá mais 1 hora para eu fazer trilha, por exemplo, num parque, por exemplo, que abre às 8 da manhã, ele vai ficar aberto até mais tarde por causa do horário de verão. Então é isso, eu só quis aí falar de alguns argumentos que são falácias, dependendo do indivíduo que você for. Não repita essas falácias só por repetir. Um abraço e até o próximo Café com Iogurte com Sol.